Olá, eu sou o Pastor Léo, bem-vindo de volta. Eu gravei um vídeo, Música na Igreja, e esse vídeo me fez pensar sobre o mundo e eu queria compartilhar algumas coisas que eu tenho meditado a respeito. Que mundo é esse? Quando a gente pensa em mundo, do que a gente está falando, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo, guerras e perseguição, preconceito, intolerância, catástrofes, e se a gente for fazer uma lista de coisas ruins que estão acontecendo, a gente fica assustado, mas ao mesmo tempo o mundo parece ser um lugar incrível, cheio de possibilidades. E a pergunta que eu começo a fazer para você é: que mundo é esse que a gente vive? Que mundo é esse que prende tanto a nossa atenção? Eu creio que a gente precisa pensar, e quando a gente vê a luz da Bíblia, a gente tem 3 momentos cruciais para a gente entender isso. Quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia está falando mundo em relação à criação. Então, quando a Bíblia fala do mundo em relação à criação, é um mundo criado, é um mundo bom. Mas a Bíblia fala o mundo em relação à queda. O mundo que foi criado também foi atingido pelo pecado. Então agora esse mundo está afetado. Então quando a Bíblia fala mundo aqui, ela está falando de uma coisa negativa. Então quando a gente tem um texto, o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, a gente está pensando em um mundo, não é uma referência simplesmente bonita lá na narrativa de Gênesis, mas agora é um mundo afetado pelo pecado, que agora ele está deitado. A ideia jaz é deitado, a ideia é como se ele estivesse realmente deitado sobre o maligno. Mas a Bíblia também quando trabalha a palavra mundo, fala do mundo que vai ser redimido. O próprio texto de João 3,16, para que o mundo seja salvo. E eu gosto de chamar a atenção, a palavra não é pessoas. A ideia é que o plano da redenção vai afetar todo mundo de uma forma que vai além da nossa compreensão. Isso gera a gente ter tipo de postura diferentes em relação, né? Essa pergunta: que mundo é esse? Ou em que mundo você vive? Você vive num mundo bom? Você vive num mundo ruim? A pergunta que eu faço é: que tipo de mundo você vive? E por isso a gente tem que entender esses 3 momentos, né? O mundo na criação é uma coisa, o mundo na queda é outra coisa e o mundo na redenção é outra coisa. São 3 realidades bem distintas. E nesse vídeo eu te aconselho a você ver, né? A música na igreja. A gente conversou e discutiu que existe uma variedade de textos na Bíblia onde a palavra mundo aparece num sentido negativo. O príncipe desse mundo, a amizade com esse mundo, a inimizade contra Deus. Mas existe uma série de outros textos que apresentam o mundo num sentido positivo. O próprio texto de Coríntios fala que tudo é vosso, o povir, o mundo é vosso. Então, apresentando como se o mundo fosse nosso, um presente de Deus para a gente. Isso me faz pensar em uma ilustração para que a gente pense que mundo é esse que a gente vive. E a alegoria e esse teatrinho que eu criei na minha cabeça para a gente refletir isso, para que a gente pense nesse contexto bíblico de que mundo é esse que a gente vive. Imagina que existe um dono de uma terra, de uma propriedade. Imagina que esse dono da terra é a pessoa mais poderosa que existe. Não tem ninguém que tenha um exército, a força, a influência, o conhecimento. E ele tem 30 filhos. E ele vai fazer uma grande viagem e ele coloca a cargo desses 30 filhos o governo, a administração, lembrando que esse mundo, que essa terra vai ser herança repartida entre esses 30 filhos. Em um dado momento, vêm sequestradores, bandidos, assaltantes, traficantes, eles invadem aquela terra e eles começam a dominar. E eu fico pensando o papel da igreja, fazendo analogia em relação a esses filhos. Eu consigo enxergar 3 atitudes.
Imagina que os 10 primeiros filhos, simplesmente aterrorizados depois que a terra foi invadida por esses traficantes, bandidos, eles simplesmente fogem da terra e vão para um lugar incrivelmente distante. A segunda postura é que os outros 10 filhos, eles criam um laço de amizade com esses bandidos, tentando fazer algum acordo político para que se pudessem beneficiar. Eles acreditam, não, isso ainda é nosso, então a gente vai tentar garantir, isso, fazendo acordo de político, num toma lá da cá, e a gente vai se adaptando ao jeitinho dos bandidos. E um terceiro grupo, mais 10 filhos, entendem que eles não podem fugir, entendem que eles não podem se adaptar a esse comportamento dos bandidos, que eles estão vivendo no meio de coisas ilegais, de tráfico de drogas. Imagina, essa é a minha imaginação. E eles entendem que eles precisam, naquele ambiente dominado por essas pessoas, porque essas pessoas estão controlando aquela terra, eles entendem que de uma forma simples e honesta eles precisam ser o sal da terra. Eles precisam ser as pessoas que vão se posicionar da maneira possível, sem se corromper, mas também sem fugir. E eu vejo essas 3 possibilidades quando eu penso na palavra mundo. Eu vejo o tipo de crente que simplesmente vai fugir. Eu vejo um tipo de crente que simplesmente quer se adaptar. E existe um terceiro tipo de crente que entende que a gente está num lugar desagradável, mas a gente tem que ficar aqui até o dono da terra voltar e colocar as coisas no seu lugar. A pergunta que eu faço é: que tipo de filho é você? E em que tipo de mundo você vive? Isso vai definir muito sobre que tipo de vida cristã você leva. E eu insisto, e eu pergunto para você: que tipo de mundo você vive e que tipo de filho é você? Você é o tipo do filho que vai fugir porque simplesmente não consegue ficar no meio daquelas pessoas terríveis? Você é o tipo de filho que vai se adaptar? Ou você é o tipo de filho que entende que a terra foi tomada, mas enquanto o seu pai, o dono da terra, não voltar, alguma coisa precisa ser feita de uma forma firme e urgente, porque nós sabemos qual é o nosso papel na história. E eu queria deixar então essa reflexão para você. Em que mundo você vive? Que tipo de filho você é? Que Deus te abençoe.